Sim, tipo, querer ter um piscina um dia. Sim, tipo, querer ter um próprio helicóptero privado um dia. Então, acabo ser artista. Olá, meu nome é Cindy Monteiro, minha estilista, tenho 30 anos. Gostaria para me falar um bocadinho de modo que foi meu percurso, de onde que criei minha paixão para moda. Minha paixão para moda tenho desde menino, desde criança, sempre gostei de hoje e as revistas, beleza de uma roupa, de um sapato. Paixão para sapato desde pequenote, está furta mãe sapatos no armário. E sempre adora desenho, e sempre foi, mesmo criança, eu autossuficiente, não sabe, eu me só, e onde também não gosta de desenho. Depois vem irmão, minhas primas, amigas, também que te brincava comigo e te desenhava eu. Fazia meu primeiro catálogo que me chamava A Moda com os desenhos e um monte de vestidos que fazia para mim, só que minha mãe ainda tinha guardado. De lá acho que sempre estive, aquela paixão sempre estive dentro, realmente dentro de mim, sempre foi uma coisa que gosta. E depois não fazia roupas de boneca, não te brincava com Barbie naquele tempo lá. Ainda há tempos minha prima te lembrando e não te brincava com Barbie, não te fazia mesmo uns vestidos, às vezes próprio não te furtava minha mãe um monte de lencinhos, horas que nunca tachava tecido, não te fazia mesmo uns vestidos. De lá acho que continua mesmo no desenho, digamos que depois de que ela passa por uma fase que talvez bem busca em a cabeça um bocado, cultiva aquela minha paixão parte, depois não tive sorte também de fazer uma visita para um museu, onde quem bem apaixona também para um pintor Monet que te pintava teu, de Nenifar, não sei como é que está falado na português, que tem uns quadros também teu bonito, e de onde pensa, mas talvez é que era só moda, é que era só desenho, mas talvez era arte em si. Continua, vai para a escola, depois mesmo veio artística, isso mostrou, mas talvez é que é sempre uma boa ideia para a mãe. Não tem sempre aquela ideia de aquele artista, de aquele pintor que te vive um bocado de migalhas e que te consegue sobreviver dessa arte. E tinha pessoas que continuam a cultivar aquele mito e te continuam a falar, mas um artista, ele é reconhecido como artista, pouco importa que seja um pintor, que seja um músico, música talvez não, mas principalmente na lado de pintura, ele é reconhecido uma vez póstumo, horas que morre. Então, mas bom, enquanto você tenta luta, mas você está vivo, mas você acaba para morrer de fome, para morrer do trabalho que tem valor enquanto você está vivo. De onde muda um bocado minha percurso. Sim, tipo, querer ter uma piscina um dia. Sim, tipo, querer ter um próprio helicóptero privado um dia. Então, acabo ser artista. Então, bem decidi bem para a economia. Economia, ok. Não gosta de aprender, não gosta de saber, só que para mim foi uma coisa muito boring. Nunca estou já bem a cabeça fechada completamente. Estou hoje para números. E para mais que tem um parte, sim, que não está continuando a falar interessante e não está mexendo no dia a dia. Mim está mexendo hoje. Então, entendeu? O preço para aquele, tudo que ele reconhece tudo que ele empreende naquela área lá. É tão importante também hoje no dia a dia. Só que nunca te conseguia limitava minha cabeça só a fazer aquela. De onde que tive sorte de pôr bem muda e bem fazer uma outra formação, infelizmente que foi diretamente formação de estilista para Mori. É um bocado complicado em termos de aceitação também e família e bem pensa na Mori que não te podia fazer para logo que ela então de fazer por parte como formação de verão em paralelo com estudos bem onde que informa meu estudo principal que já agora que foi mais economia mas não veio para comunicação e imagem que é uma coisa que já
corta um bocado com o que ele quer e dá mais liberdade para a criatividade também, para expressar a criatividade melhor, e ao mesmo tempo que continua te incrementa um bocado e minha gosto também para moda aquela de onde que uma vez que termina minha estudo e que minhas pequenas formação que eu continuo sempre em contacto com ele, decidi voltar para Cabo Verde, juntado com todas as minhas formações, todos os meus conhecimentos, decidi fazer um desfile de cabelo, um show de cabelo, e onde que eles pediam para fazer roupas para aquele show de cabelo. Eu tinha 3 semanas para fazer e onde arranjar uma senhora na Terra Branca, uma costureira, Dona Ineida, com quem no improvisa que esse traje na 3 semanas, era acho que 30 trajes. 30 vestidos que não fazem e nenhum de que os vestidos acaba para ter um certo destaque durante aquele show de cabelo. Logo quando chega na praia, depois com aqueles vestidos, não decide colaborar, não faz um shooting fotográfico, e que esse shooting fotográfico, tudo na brincadeira, tudo na maior coisa, mas aquilo, bom, ao mesmo tempo, e pessoas que costumam trabalhar comigo, sabe? Tudo que ele quinta faz, e supostamente na brincadeira, tem sempre um certo rigor para moda. Mesmo que esse shooting foi supostamente numa brincadeira, de uns roupas que foi assim, sempre encheu cuidado e atenção para ser uma coisa ao mesmo tempo bonito e fino que para moda nunca sabe onde que ela está levando. E que ela foi um exemplo típico. Que as fotos foi publicado numa revista Fashion Garden, publicado numa revista papel também, Miss Eben, uma revista francesa, onde que foi uma revista impresso, em 7 páginas, da fala de Cabo Verde, com os vestidos e ao mesmo tempo da fala de moda de Cabo Verde. Então, naquela brincadeira lá, já não foi meu primeiro passo nesse caso ali, foi o primeiro passo de sempre. Para moda foi também através de que as fotos lá, de que os trabalhos, que no bem recebi depois um convite para, enquanto marca, minha primeiro grande desfile, que foi na Paris e depois na Abuja, Nigéria, como marca. E, de novo, também na brincadeira. Desfile na Paris sobre minha própria marca foi uma coisa super engraçado para mim. É uma cidade que enconche, num mundo que supostamente enconche, moda, e então já me preparava, já fazia bem a ideia de coisa que estava a ser. E foi uma coisa completamente diferente, que não gastava nada para preparar. Bem com roupas, minhas roupas eram tudo pequenote demais. Então, eu tive que passar a noite inteira a abrir roupas, tudo, para poder queimar tudo que as modelos depois de fitting. E, inclusive, naquele desfile lá, tem um vestido que desfila com o fecho aberto, onde que no bem improvisa um decote na costa para moda realmente que tinha como abrir aquele vestido e aquele fecho que fechava, senão nunca tinha roupa suficiente para desfilar. Mas a experiência que ele estava a ganhar, e hoje ainda consigo rir dele, mas não se pode acreditar, mas aquele dia de desfile, nunca ri. Foi bastante traumatizante, até tive sorte de ter minha avó que veio que veio assistir desfile, e logo de para manhã, 11 horas da manhã, antes do desfile, eu cheguei lá com essa máquina pequenote dentro do carro para fazer besteira, de uma ajuda para apertar, para abrir, para dar algumas costuras naqueles vestidos. Mas, sim, que ela foi uma primeira experiência. Depois eu tive sorte de vestir também várias personalidades na praia, Solange Cesarovna, para quem fazia um vestido também para a CVMA. Eu tive Vani Reis, nossa antiga Miss West África. Eu tive a primeira dama também, que é uma sorte e honra de ter sorte de fazer vestidos para ele. E nas grandes ocasiões, onde que estava representando lá fora, tanto ali dentro e lá fora. Portanto, sim, uma grande honra, sabia me escolher os vestidos para aquelas ocasiões lá. E também através dele, que tive a sorte de feito um vestido para Michelle Obama, que foi também um dos pontos altos da minha carreira para moda. Um dia
E quem sábado falava, e pela manhã ainda, não te lembra claramente, mas sabe, na telefone com minha prima, te fala, mas sinceramente, naquela área lá, é uma área ingrato, mas desanimado, mas mais uma vez me pareceu, mas já está bom, mas bem larga aquele, mas cansada. E do nada, está telefonando essa flan, mas estão, e de gabinete de primeira-dama, de presidência, está falando, mas tem uma carta para mim. Eu falo, ok, onde que eles podem encontrar para eles entregar aquela carta? Então, eles entregam aquela carta, e quando eles dão aquela carta, era, acho, 1 ou 2 meses depois da visita de Michelle Obama. Então, me já tinha esquecido completamente aquele episódio lá. E quando um olha, me fica surpreso. Hoje em dia, aquela carta está num quadro dentro de um ateliê. E, inclusive, aquele envelope também, com o carimbo de Casa Branca, também está num envelope no ateliê. Para quem está bem hoje. E está num quadro, desculpa, no ateliê, aquele envelope. E foi uma honra e um prazer realmente de ter uma carta de uma senhora chamada Michelle Obama. Depois de que lá, minha carreira tive bastante revolta para mim. Nunca caiu uma coisa linear. Sim. Ok, uma carreira na artes ou moda no estilismo, pelo menos de meu, já fala de estilismo, nesse caso ali, nunca caiu uma coisa linear. E minha é uma pessoa que eu teimosa, então não chega a fazer coisas cair de cabeça. Hoje em dia não tem mais não tem capacidade de para analisar coisa que faz de marido. E sim conceitos que devia dar para pessoas que só começam naquela carreira ali. Primeiro, uma coisa, ter um plano. Se realmente você decide naquela que você crê, mas aquela e mais nada que você tem que dar boa energia naquela, decide naquela, tem então. Mas põe um plano na ação. Para modo, principalmente a hora que nós é jovem, não tem uma ideia de uma coisa e não pensa mas ser tudo fácil, mil maravilhas ou me chega a fazer. Não, tem um monte de coisas. E se eu ver se tem aquela parte que nunca te criou, pessoas também te desencorajando, está falando coisa, nunca te criou, não está bem, não está fazendo. Para mostrar-me que está errado, não tem aquela tendência também a cair de cabeça. Que ela também nem sempre é a melhor solução. Não admira, você tem que estar contínuo assim, tem aquela coragem, bota aquele fé, bem apesar de tudo, mas tem capacidade de pensa, elabora um plano para não fazer aquele que não gosta e aquele que não crê, principalmente aquele que não gosta, às vezes não tem que estar e pensa, mas deixa eu ver se não tem que estar fazer aquele que nunca crê primeiro, para não poder fazer aquele que não gosta e aquele que não crê. Então, é todo um percurso, é todo um caminho que alguém tem que estar preparado para aquela. Você crê, continua na arte, prepara, trabalha, tchau na casa. Arte é também uma área que te aproxima não, mas te pede teu dinheiro. Te pede teu investimento, te pede teu investimento pessoalmente, te pede também teu dinheiro. E às vezes, para ter dinheiro, principalmente no início, naquela área de licenciatura, você não tem dinheiro do nada. Portanto, você tem que ter trabalho, você tem que ter um plano para você saber, uma hora que você também usa aquele dinheiro, de onde que você também acha aquele dinheiro, primeiro, para usar, uma hora que você também usa e retorno que também dá. E para você ter a noção de tempo também que também demora para dar aquele bom retorno. Que ela é uma das mais grandes lições, talvez, que me entra e que está uma pessoa devia trabalhar também. Força, fé, trabalho, e nunca que desiste, apesar de tudo, sempre também cai luz no caminho que também mostrou se é para ser que lá, é para ser que lá e botar hoje, portanto, luta que desiste, a mim que desiste, tinha sonho, portanto, me arrascou.